Boa noite. Live de hoje é com a minha querida Tânia Lara, terapeuta. Ficar uns segundinhos aqui, ela já deve estar entrando. E nós vamos falar sobre o assunto que é o seguinte: é possível sair do sofrimento? Isso mesmo. Pode parecer óbvio para muitos, mas é um assunto bem importante de a gente conversar. Porque até estava pensando agora sobre este assunto, né? Que muitos de nós, às vezes, nem sabemos que estamos, né, em sofrimento. De tão normal que é aquela realidade que a pessoa está vivendo. Então a pessoa não entende como sofrimento, porque é o que ela está acostumada. É a realidade que ela conhece. Ela não conhece nada diferente, né, dessa realidade. Então ela nem classifica, nem sente, né, como sofrimento, porque ela não conhece nada de diferente, nada de melhor. E isso, né, eu acho que eu fiz um vídeo sobre o contraste das experiências que a gente vivencia, né, para que o contraste nos dá, né, o desejo de viver uma vida diferente. Então, aguardar mais um pouquinho. A Tânia Lara, terapeuta aqui de Santa Catarina, terapeuta integrativa. A gente estava conversando sobre esses assuntos, né, numa chamada essa semana. E aí vimos o quanto a gente conversando ao vivo pode trazer, né, benefício para outras pessoas também. E por isso que estou aqui. Estaremos aqui. Só um minutinho que ela já deve estar entrando. E dando continuidade, né, à minha linha de raciocínio, Olá, olá, Dani, Tânia tudo Lara! bem? Boa Tudo noite! bem? Boa noite. Muito bem-vinda! Que bom que você está aqui! Obrigada, é muito bom também. Nossa, ficou escuro o meu vídeo aí. Tô num ponto aqui que não tem como melhorar a minha luz, ó. Para mim, estou te vendo bem. Então tá bom. Tânia Lara, gostaria de te pedir para você se apresentar, falar um pouquinho de você, do seu trabalho. Sim, eu sou a Tânia Lara, sou terapeuta integrativa, fiz vários cursos, né, dentro da terapia integrativa e o meu carro-chefe é a programação neurolinguística. Nós estamos aqui porque nós duas somos adeptas dessa técnica, né? Programação neurolinguística, hipnose, e é o que fez diferença para mim. E eu me encontro aqui porque tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, né? Que Sim, foi claro. uma dor física, que gerou um sofrimento emocional. E a partir daí eu fui buscar ajuda. E por isso que eu me tornei terapeuta, porque por todas as etapas que eu passei, todas as terapias que eu fiz para amenizar minha dor, eu não diria que é curar, mas é olhar para ela e ver o que eu faço com ela. Então, Uhum. ao longo desse tempo todo estudando,
e trabalhando nessa área, né, eu resolvi me profissionalizar, mas eu já estou nessa área. Eu comecei num processo de resgate desde 2007. Então, desde então, eu não parei de fazer terapia, não parei de estudar, e eu resolvi me profissionalizar, porque eu percebo que eu posso ajudar muitas pessoas com Uhum. aquilo que eu aprendi, com aquilo que eu superei. Tem tudo a ver com o nosso tema, né? Que foi um grande sofrimento. Uhum. Tânia, você atende presencial, online, como que Eu é? atendo presencial e online também. Eu É. moro em E São assim, José, ó, em Santa Catarina, né? aham, São José, Santa Catarina. Então, aqui na região, eu atendo, né? Presencial. E também aqui tem pessoas que preferem atendimento online. O atendimento online facilita muito, né? Tem sim, algumas técnicas que só podem ser feitas no presencial, mas quase aham, tudo dá para ser feito no online. sim. E assim, ó, apesar de ser assim mais falado hoje em dia, sempre pode ter alguém que não é obrigado a saber tudo, né? Então, assim, o que que é a terapia integrativa? Bem, a terapia integrativa é quando você integra várias técnicas terapêuticas. Por Tá? exemplo, no meu caso, eu fiz psicanálise integrativa com linguagem do corpo. A linguagem do Uhum. corpo, talvez alguns saibam, né, que é um conhecimento canalizado que foi, e quem trouxe foi a Cristina Cairo. Então, é uma correlação psicológica entre um problema físico e um sofrimento emocional. O corpo fala de um sentimento, a Uhum. doença é uma mensagem. Então, Sim. essa correlação psicológica, né? Junto com a Uhum. psicanálise. Que a Uhum. psicanálise ela traz uma visão assim de que tudo que nós estamos vivendo hoje, nós estamos repetindo tudo que aconteceu na nossa infância, né? Os relacionamentos, os nossos comportamentos, costumes, crenças, né? Vícios. E tudo isso, com a PNL, pode ser ressignificado. E tem também tem várias questões da psicanálise muito interessantes que completam a linguagem do corpo, porque você projeta no outro as tuas falhas. O que você vê no outro é o que você tem em você e não consegue observar em você. Então, Uhum. é a lei da projeção, né? E também é Sim. uma defesa, é um mecanismo de defesa do nosso inconsciente. Uhum. Então, aí dentro dessa junção da psicanálise com a linguagem do corpo, vem um leque de terapias que, entre elas, tem a programação neurolinguística e a hipnose, e várias outras, né? Mas, então, eu gosto da programação linguística porque, no meu ver, tudo tem programação neurolinguística. A hipnose, se você faz uma meditação, é uma forma de hipnose. Se você está repetindo o Ho'oponopono, é uma forma de hipnose, você está focada e concentrada naquilo, né? Então, por isso que eu Aham. sou apaixonada pela PNL, né? Programação Uhum. Neurolinguística. Porque se tem algo que pode fazer diferença na nossa vida, é mudar os programinhas internos. Com A forma com certeza. que eu vejo o mundo, porque eu não Uhum. sou aquilo, eu estou aquilo. Ou aquilo que eu me refiro é esse comportamento, esse sofrimento, essa dor, essa forma de encarar as coisas, né? Isso tudo foi aprendido e vem lá da infância. Então, muito disso eu trago do ventre. Coisas que a minha mãe passou, que a minha mãe sentiu, são registradas em mim e ao longo da minha vida vão se repetindo situações que aquilo vai se agravando ainda mais e de repente aquilo está, como é que se diz, cristalizado em mim, Uhum. gerando sofrimento. Sim. Sabe, Tânia Lara, que eu até estava pensando agora, quando estava iniciando a live, assim, né? É possível sair do sofrimento, é o tema que a gente, né, vai se guiar,
Mas estava me dando por conta que eu mesma já presenciei, né, casos assim, que tem pessoas que elas te contam uma situação de vida que a gente que está ouvindo pode interpretar, né, como uma situação de sofrimento e a própria pessoa não encara, não percebe dessa forma, né? Então, a pessoa não sabe que está em sofrimento, né? Então, assim, alguns exemplos que podem levar esse tipo de situação, né? Uma pessoa que vive numa única realidade por muito tempo, num único núcleo familiar, num bairro com as mesmas pessoas, né? Então ela não conhece nada de diferente daquelas experiências de sofrimento que ela tem, e é o que ela vê se repetindo na família, na casa do parente, na casa do vizinho, né? Então ela entende como normal aquele sofrimento, né? Exatamente. E quando é que ela vai sair daquilo ali? Quando ela quiser. Quando ela tiver consciência que ela pode fazer diferente. Sim, É mais ou mas, menos. mas depois eu acredito que ela entender que não é normal Que e que aqui, existe algo melhor, né? isso, exatamente. E é claro que nós estamos falando aqui dos nossos pontos de vista, né? Sim, sim. Mas é claro que eu entendi o que você colocou. E mesmo eu percebo muito, principalmente em relacionamentos abusivos, né? Sim, também. Muitas mulheres que você vê falar assim, ah, eu não tive sorte, ah, eu vivo para o meu marido e para os meus filhos, ah, eu sou uma sofredora, eu nunca pude estudar. E a pessoa fica naquele círculo de reclamações. E daí, onde ela vai, ela conta aquela história triste, e ela está viciada naquilo, e ela poderia mudar. Mas aí tem uma coisa, tem vários pontos de vista para ser observado, tá? Um deles é aquela pessoa, aquela criança que foi muito reprimida, que foi criada num regime muito rígido, talvez de muita violência, e que aprendeu que ela tinha que ficar quieta e que fazer tudo que era mandado para que ela não fosse espancada, ou para que ela fosse querida, ou para que ela recebesse atenção, e que talvez ela só recebesse carinho e atenção quando ela estava doente, que daí ela Uhum. tem muitos casos assim, que daí o adulto, ele É só um parênteses gosta. que esse exemplo que você está dando, em alguns casos, a criança desenvolve até por uma questão de sobrevivência, né? É, existem muitos É alguns, casos e é chocante se a gente for é, olhar. porque Então, assim, ela tem tanta rejeição desde o ventre, o é, nascimento, que ela desenvolve um bom comportamento, né, de ser obediente, de ser aceitar tudo que dizem para ser aceita ali e se manter, né, sobrevivente, né? então seguindo nessa linha, o que acontece quando viramos adultos? Nós falamos das nossas dores, nos queixamos, porque assim é a forma que nós recebemos amor e atenção. Então, ser o coitadinho, ser a vítima, faz de mim uma Sim, pessoa que vai receber atenção, o dó dos outros, ai, coitadinho, né? sim. Então, isso Aham. é uma forma de ser assim, mas quando que a pessoa vai notar isso? Talvez nunca, É. porque ela vai acostumar naquele ritmo. E Uhum. o semelhante se atrai. Uma pessoa assim, que vive servindo o outro, reclamando e se anulando, ela vai atrair pessoas que vão usar ela, que vão justamente Claro. exigir dela que ela faça aquilo. Uhum. A pessoa que vai ser autoritária, que vai ser um pouco egoísta, não vai ver o lado do outro, não interessa o outro também, não tá. Então, assim, ela atrai a pessoa para ela semelhante, que vai completar ela naquilo que ela tem para Sim. oferecer. É um exemplo uma metáfora que eu gosto de que representa isso, que funciona tipo um esquema de chave e fechadura, né? Encaixa perfeitamente, né? Exato. E quem é culpado? Ninguém. Ambos aprenderam a ser assim. Uhum.
Foi um aprendizado, né? Isso. Então, assim, e o que é o sofrimento, então? É quando a pessoa, o sofrimento que a pessoa possa ter, ela vai ter angústia, tristeza, talvez depressão é um sofrimento, ansiedade é um sofrimento, guardar uma mágoa é um sofrimento. E tudo isso é possível, a gente sabe que é possível limpar tudo isso, eliminar tudo isso, ver a vida de uma outra forma. Sim. Duas situações que eu vejo que faz com que algumas pessoas queiram sair do sofrimento. É uma metáfora que muita gente usa que diz assim, eu cheguei no fundo do poço, ou seja, ela não aguenta mais sofrer, né? Ela já não tem mais forças para sofrer. E outra situação que era a que eu falei antes, né? O contraste, quando você vê outras pessoas mais felizes, enfim, que têm uma vida diferente da tua, então você vê algo que, não, olha, isso existe, é possível, né? Então ela começa a ter essa perspectiva de sair dali da onde ela se encontra. Né? E aí a gente entra num outro ponto assim, porque a dor é diferente do sofrimento, né? A dor é uma dor física, por exemplo, a gente cortou, machucou, toma um remédio, a dor alivia, né? Aquilo vai sarar. Sim. O sofrimento é a dor psíquica. Então, é estar apegado a algo que traz sofrimento. A não aceitar uma traição, a perda de um ente querido. Isso causa um sofrimento profundo, né? Então, tem o tempo também de você aceitar essa dor, viver essa dor, esse sofrimento, que essa dor da saudade, da falta da pessoa. A gente não sabe o que leva, o que trouxe essa morte ou essa separação, enfim. E foram várias causas, né? A diferença aqui é que não tem como a gente viver aqui sem sofrimento. E o sofrimento, ele está relacionado com o amadurecimento, com o aprendizado. Por exemplo, para estar aqui agora falando com você, é um sofrimento para mim. Estar fazendo uma live, a preocupação, será que vai ficar perto? Será que eu vou falar direitinho? Será que as pessoas vão gostar? Né? O que eu vou falar? Eu vou estudar o assunto. Como é que eu vou ajudar as pessoas? O intuito é ajudar as pessoas a despertar justamente para isso, né? Então, isso é um sofrimento. Eu vou enfrentar isso. Porque a partir do momento que eu passei por essa live, mesmo com sofrimento, com angústia, porque não dá para você medir o tanto do sofrimento de cada um. Cada um sabe da sua dor. Então, do seu desafio, da sua angústia. Mas a partir do momento que eu passei por esse momento, por essa live, a próxima vai ficar mais fácil. Pode haver sofrimento, talvez um pouco menor. Porque eu já tirei um aprendizado. Eu já passei, eu posso encarar, nossa, que legal, isso gera um amadurecimento dentro disso. E esse exemplo que eu estou dando serve para tudo na nossa vida. Porque isso vai diferenciar o adulto da criança. Sim, porque a gente tem mais cedo ou mais tarde, né? É uma questão de escolha de cada um, escolher amadurecer, sair da infância, né? Assumir a própria vida, fazer escolhas que nos favoreçam e até como você colocou, que pode gerar um sofrimento, mas aquele desafio vai nos desenvolver, vai nos levar para um próximo nível, né? Vai nos tornar melhor do que se não tivéssemos passado por aquele desafio, né? E se a gente observar, a gente poderia dizer que o sofrimento é opcional. Porque se você aceitar que ele faz parte da vida, que a vida é assim, que terão momentos, né, difíceis, que causam sofrimento, então a gente observa, por exemplo, nascer já é um sofrimento. Nascer é uma mudança. Mas era
bom ficar lá no útero quentinho, Sim, sim, mas e o sofrimento do parto, daquele momento de sair daquele lugar, vir para um é, lugar frio, cheio de luzes, já é um diferente. contraste, né? O que ele reserva a longo prazo, né? Ou naquele momento, você vem para a vida, Uhum. você vem para infinitas possibilidades de criar uma história, de ser alguém, de fazer a diferença na vida de alguém. Sim, Todos nós que estamos aqui passamos por isso. sabe Então, que né? aham, isso que você falou que o sofrimento é opcional, eu procuro sempre me trazer o seguinte, né? Não só para algo que eu julgue sofrimento, mas qualquer desconforto, qualquer coisa que está ali me incomodando, me tirando, né, do bem-estar, eu me chamo a atenção, ó, estou na ilusão, né? Porque se há, se estou sentindo sofrimento, estou na ilusão. E isso já me traz assim um pouco para a realidade, né? Porque para o que eu considero real, pelo menos. Uhum. Então, é uma opção. Assim que a gente identifica aquele estado de Uhum. sofrimento, porque é um estado, não é algo natural do ser humano, é um estado. Então, a gente pode, a partir do momento que identificou que não está bem, que está no sofrimento, fazer alguma coisa diferente para sair daquele lugar, Sim, né? e se a gente for analisar, né, os momentos mais difíceis, assim, que provocaram muito sofrimento, foram os grandes momentos de divisor de água na nossa vida, né? Por exemplo, a criança, quando começa a ir para a escolinha, é um Uhum. sofrimento. Separar Sim. da mãe, para a mãe é um sofrimento deixar o filho ali, mas ela está deixando o Uhum. filho criar autoconfiança, aprender coisas, fazer amizade, desenvolver. Ela Uhum. também vai ter o tempo maior para ela sem a criança, né? Que Uhum. a gente E sabe que como você colocou antes o exemplo de separação também, né, Tânia Lara? Geralmente gera algum tipo de sofrimento, mas a partir é um momento de transformação, aonde tu tá indo para o novo, né? então, por que que eu falei que sofrer é opcional, né? É opcional depois de um determinado tempo, porque uma separação, ela tem um luto, uma separação, ela é como uma morte também. Então, Uhum. você teve lá tantos anos vivendo com aquela pessoa e de repente você separa. Isso Sim, vai gerar um luto. Isso tem que ter um período que você vai aceitar aquilo, viver sim. aquilo, e aí você dizer, bom, agora deu. Agora eu vou E para a adaptação, vida. né? A adaptação do novo, porque de repente você cria uma rotina de 10, 20, 30 anos com uma pessoa e tem aquela estranheza de estar sem aquela pessoa, sem a rotina, sem o que sempre faziam juntos. Então Sim. é normal, né, que tenha esse período para Nossa, se adaptar. nossa, É imagina. quando parecido quando, né, qualquer processo de diferente para nós muda de cidade, de país, né, até de casa, assim, já sente essa, ou de trabalho, né, passou anos fazendo aquela rotina, naquele mesmo lugar, com aqueles mesmos colegas. Então, a gente entendendo como que a gente funciona, é mais fácil para lidar com essas situações, Sim. né? Então, é por isso que eu falei assim, a aceitação primeiro. A Uhum, aceitação é porque, e sem achar culpados, responsáveis por aquilo. Porque, veja bem, vamos usar então o exemplo da separação. Uma uhum, separação, quando ela acontece, ela já vinha aos pouquinhos acontecendo há muito tempo, talvez sim, anos. Então, é muito mais fácil ficar ali como está, porque toda a decisão, a mudança, ela traz consequências. Você sai de uma zona de conforto e você sim. vai para um outro lugar onde você vai ter que se reinventar e onde você vai talvez ter que ter responsabilidades que antes não tinha. Então, muitas vezes a permanência numa situação de sofrimento, em que a pessoa se habitua com aquilo e reclamar, reclamar, é o medo do novo, é o medo da mudança. Porque a mudança É, também gera muito sofrimento.
Mas é um Sim. sofrimento que ele te leva para um outro nível. E só a mudança, a transformação, a buscar outras possibilidades é que leva a gente para um amadurecimento. Porque muitas vezes a Sim. pessoa está numa rotina, como você disse, né? Se eu estiver sozinha. Só deixa eu ler para você que eu me lembrei. Ai, desculpa, deu uma trancadinha. Tá me ouvindo? Sim. Ah, tá. Para mim deu uma congelada. Mas eu me lembrei agora, em cima do que você falou, de uma frase que eu não sei de quem é, mas eu anotei aqui, que é assim, ó, diante da mudança, a mente pode ver o que vai perder, mas não pode medir o que vai conquistar. Então, Perfeito. É. é, então, isso também, né, nos dá essa perspectiva. E Exato. outra questão é a função da nossa porção do nosso cérebro reptiliano também, que a gente traz, né, com a gente. Então, essa parte do cérebro era muito usada lá, né, no tempo do Homem da Caverna, onde qualquer folhinha ameaçava a sua própria vida. Qualquer barulhinho, né, qualquer algo diferente do que ele estava ali controlando, já gerava um medo, porque já aquele barulho, aquele algo diferente ameaçava a sua própria vida. Então, essa parte do cérebro tem aquela função do reagir ou fugir, né? Lutar ou fugir. E essa parte do cérebro ainda nos mantém nesse medo do novo, do diferente. Claro, é uma das contribuições dela, né? Para essa nossa, para nos manter no lugar que a gente conhece, nas situações que a gente sabe o que esperar, né? Naquele lugar, daquelas pessoas, né? Então você vê que o objetivo, parece que o sofrimento tem um objetivo de nos amadurecer. Porque a gente, como você falou aí, o nosso instinto de sobrevivência e Uhum. também o nosso ego de achar que tudo em torno de nós tem que nos servir, tem que ser como a gente quer. E a partir do Isso. momento que começa essa mudança, aí que vem o sofrimento. Ah, fulano me deixou. Ah, o meu chefe não fez isso. A minha colega de trabalho fez isso comigo. Sei lá, coisas simples e Uhum. também coisas muito mais sérias, como a perda de um ente querido, né? Então, Uhum. tudo isso é a forma de a gente lidar com isso. Por exemplo, quando está muito no ego, tem que ser tudo do meu jeito, tudo para mim. Se não for, então eu não aceito e eu fico triste, magoada. Uhum. Esse tipo de postura, ele mostra ainda uma certa infantilidade, porque é a criança que chora, que faz Uhum. birra, quando ela chora, Aham. tem que servir ela e cuidar dela, né? Uhum. Então, o adulto, ele começa a perceber que é diferente. O adulto, Sim. ele sabe que as pessoas, em algum momento, podem morrer, podem sofrer um acidente, pode ter uma doença, E que que uma tudo. separação, ela pode acontecer, e que não é Sim. responsabilidade do parceiro ou da parceira, mas eu tenho a minha contribuição, eu também sou responsável por isso, então isso começa a dar um olhar mais maduro. Mas esse olhar maduro não tem uma idade certa. Claro que quanto mais experiência de vida, teria que ser mais maduro, Não é aceitar uma idade melhor. biológica, né? Cada um tem uma Tem idade adultos, biológica diferente para amadurecer, né? tem adultos e tem idosos que são muito infantilizados, que fazem muita Uhum. birra ainda. E tem jovens, né, pessoas mais novas que têm essa consciência, né? Eu acredito Uhum. que muitas pessoas até nos surpreendem, né, pela pouca idade e a maturidade que eles Sim. apresentam. Então, como sair do sofrimento? É possível, sim, é opcional, ficar ali, porque daí o que Agora, vai se responsabilizar por aquilo, né? E viver aquilo e tomar uma atitude para sair, para mudar o que está causando aquele sofrimento. uhum. Não, só para fazer um comentário em cima do que você falou antes, né, de se tornar adulto. Tem um professor que fala assim, é um exemplo que ele dá, que eu acho bem didático, que a gente começa na infância, né, quando a gente começa a se frustrar
os nãos dos pais, é o que nos ajuda muito com isso. Então, o pai está lá no supermercado com o filho pede alguma coisa, ou numa loja, enfim, e o pai diz não, né? Por mais que o filho chore, esperneie, ele vai aprendendo ali lidar com aquela frustração de que não é sempre tudo do jeito dele, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. E que hoje em dia, né, acontece um pouco mais de ser ao contrário, do pai, né, da mãe. Ai, não, ele já dá o que o filho pede para não chorar, para não reclamar, para não ter que lidar. E aí acaba que privando o filho de lidar com esse tipo de situação, né? Porque vai ser aquele adulto que não vai saber lidar com os Umas nãos, frustrações. né? E aquele adulto que talvez cometa um suicídio porque a namorada ou o namorado deixou, né? Então, Pois assim, que não sabe lidar com a frustração. Claro que os é. pais, nós, né? Todos nós somos responsáveis. E se nós estamos aqui conversando hoje é porque em algum momento a gente decidiu sair da zona de conforto, sair do sofrimento, fazer a diferença e enfrentar. Isso. Porque a partir do momento que você percebe que dá para fazer diferente, que pode ser, que depende de você, então você fica naquele você tem duas linhas. Esse sofrimento que você está vivendo, ou isso que aconteceu na vida, que trouxe esse grande sofrimento, angústia, medo, tristeza, sensação de impotência, isso vai ser o motivo do meu sucesso ou o motivo do meu fracasso. Porque você vê muitas pessoas de sucesso que elas tiveram esse grande salto na vida delas a partir de um momento traumático, de um grande Sim. sofrimento, que ela decidiu fazer Isso, a diferente. partir o que ela fez com Com o que este momento de aconteceu com sofrimento. ela. Isso. E É que outras foi pessoas, elas ficam sempre contando a mesma história. Ah, eu estou isso. nessa situação porque eu nunca tive oportunidade, porque é meu país, porque é Sim. minha mãe, É, sabe? é. E aí, Sempre tem não um culpado, um responsável, e ela é mesma não isso. assume, né, Isso essa liderança da vida. é opcional, né? Sim, Rosane, é sim, opcional. Porque a pessoa que ela decide fazer diferente, então chega, já passei meu luto, já vivi, eu sei sim, que tem coisas que fogem do meu controle, que é a vida, que é a natureza. Então, uhum, mas o que eu posso mudar é como eu me sinto em relação a isso, é o que eu estou fazendo. Então, é isso que eu vou fazer. Mas, sim, para mudar isso, a pessoa precisa chegar nessa consciência. Porque senão é. não podemos fazer nada. Sim, porque assim, ó, o jeito que ela vem sendo, as escolhas que ela vem fazendo até hoje, trouxeram ela para essa situação de sofrimento, né? Então, a vida exige que seja feito algo diferente para ela, né, se sentir de uma outra forma, né? E a partir do momento que ela se responsabiliza e vai procurar ajuda, Sim, né? Porque exatamente. aonde que está essa ajuda? A terapia, qualquer terapia, né? Nós temos aí tantas terapias novas surgindo, né? Sim, E autoajuda, no YouTube tem vídeos, tem meditação. Talvez a forma mais importante de entrar em contato com a tua essência seja fazendo uma meditação, fazendo uma oração, mas uma oração diferente do que a gente vê falar. Muitos estudiosos, né, falam assim, trabalham com a transformação, com o desenvolvimento pessoal, que às vezes fazer uma oração repetida, ou mesmo o Ho'oponopono, repetindo as palavras, sem ter na mente o que você quer e pensando na dor, no sofrimento, naquela pessoa que te magoou, naquela tristeza que você sente, você está criando mais aquilo. uhum, sim, Então, às vezes, uma oração sincera, né? É um Pai Nosso, né? Feito com coração, com sentimento. Meu Deus, me ajuda. Eu quero sair dessa situação. O que eu devo fazer? Me dá uma uhum, intuição, né? Se conectar, fazer uma oração.
Isso vai, você centrando nisso, você vai acabar tendo uma... A gente E tem olha, intuição. A gente sim, acaba olha, conhecendo pessoas. e olha o que você falou, o que eu devo fazer? Então, ou seja, você está trazendo para você a responsabilidade, né, de mudar a sua vida, por mais que naquele momento você precise de ajuda. E aí eu quero fazer um comentário que eu ouvi de uma pessoa assim, ó, porque eu sempre digo, né, que toda pessoa deveria fazer terapia em algum momento da vida, né? Que eu vejo que traz muita contribuição. Uhum. E aí a outra pessoa me respondeu assim, que para ela tudo está dentro da gente, todo mundo tem o seu próprio clique ali, que é ela que faz, né, a mudança. Uhum. Realmente, é a própria pessoa. Só que o detalhe é o seguinte, primeiro, cada pessoa é única, muito diferente uma da outra, e segundo, que a gente passa por situações na vida, né, que em muitas, na maioria delas, sim, nós mesmos vamos ter condições de sair dali. E vai ter outros momentos que nós vamos precisar que alguém nos dê uma mão, né, para sair daquele fundo do poço, né? E a É, terapia é uma forma. a, é impossível, em algumas situações, sair sozinho, né? Mas a pessoa ter consciência que ela pode sair e pode sair. Sim, Ficar ali é uma opção. Então, o isso. sofrimento, sim, é possível sair do sofrimento. Porque Uhum, você decide que você quer sair dali e você vai procurar ajuda. Se você tem condições de pagar uma terapia, você vai pagar, ou você vai procurar autoajuda. Tem muita coisa gratuita disponível. Porém, uhum. para sair do sofrimento, não existe um passe de mágica. Você é Não. terapeuta, eu também. Então, nós sabemos que muitas vezes as pessoas chegam achando que nós vamos fazer alguma coisa que vai transformar a vida delas. Sim, nós vamos ajudar, nós vamos ser uma ponte, nós vamos Uhum, intermediar ela com as infinitas possibilidades do que ela pode fazer para transformar a sim. vida dela. Vamos ajudá-la a perceber o que Uhum. ela pode fazer E acessar os próprios recursos internos também, né? dentro dela. Dar um outro Justamente ponto de vista, né? isso, ela vai mudando a forma com que ela está vendo aquilo. A gente vai ajudando ela a perceber os vários pontos de vista em cima daquela situação e as possibilidades Sim. do que ela pode fazer, porque ela mesma vai trazendo isso na terapia. Sim, Né? porque Então, quem está dentro do problema, né, do desafio, acaba ficando muito focado e olhando apenas por uma perspectiva, né? Então, quando conversa com outra pessoa, acaba ampliando isso, né, Taniela? isso, 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 exatamente. E aí entender que, assim, muitas vezes exige esforço, exige disciplina, exige um trabalho diário. Nós sabemos disso, né? Nós sabemos que a Eu costumo dizer que é um produção, trabalho braçal, né? É um trabalho braçal. E é como se a gente estivesse se auto-esculpindo, né, naquele trabalho. exatamente, a gente está aqui porque a gente se conheceu na mentoria do Ricardo Reis, né? Na mentoria do Ricardo, e nós sabemos que essa jornada ela exige muito trabalho da nossa parte. Porque a partir Uhum. do momento que você decide sair dali, criar uma nova possibilidade, se descobrir, vai exigir com que você tenha disciplina para criar novos hábitos, para largar Isso. hábitos antigos, para se reinventar, para organizar a vida. Às vezes a pessoa reclama e está sofrendo porque ela quer fazer exercício físico, quer fazer um curso de inglês, quer ler um livro e não lê, sabe? Quer ir Sim. visitar mais a família e não vai, mas fica ali parada. Daí você diz assim, então tá, vamos criar uma agenda, vamos fazer um programa, vamos colocar metas, vamos colocar datas. Isso é um trabalho. Isso gera Sim. trabalho, dedicação. Parar, Dedicação, olhar muita para tua vida. dedicação. E às vezes a pessoa não quer isso. Uhum. É mais fácil ficar onde está e reclamando. Porque a mudança, sair do sofrimento, exige dedicação, exige trabalho e Dedicação. disciplina.
É. Para Só que, criar, automatizar depois aquilo, né? só que assim, ó, quando a gente se propõe a isso e começa a ver os resultados, até na forma que a gente se sente, a gente consegue constatar que vale muito a pena, né? Cada dedicação, cada passo diferente que a gente dá nesse caminho, né, Daniela? Isso é maravilhoso. Se sentir capaz, Uhum. sentir que pode. E aí entra algo muito importante, que é a autoestima, a autoconfiança. Sim, Porque sair de um lugar que está causando sofrimento, ali já mostra que está faltando autoconfiança, autoestima, autoconhecimento, né, também. autoconhecimento. Muitas vezes uma dor de não saber qual é a minha missão. Eu nasci para quê? O Sim. que eu estou fazendo aqui? Isso é Uhum. uma jornada voltada O para dentro. vazio existencial, né, que muitas pessoas sentem. É um trabalho. Talvez algumas pessoas elas tenham êxito muito rápido, outras demorem mais anos e anos. Aí vai depender muito dos traumas de cada um, das crenças de cada um. E dentro Isso. da terapia, junto com a programação na linguística e a hipnose, nós temos ferramentas, exercícios, técnicas que vão ajudar muito nesse processo. Que Uhum. me ajudaram muito e tenho certeza que ajudaram muito você e ajudam muito meus clientes. A gente tem muitos depoimentos de pessoas Uhum. que conseguiram dar a volta por cima, conseguiram olhar por outro lado. Uhum. Sabe que agora me ocorreu também, assim, Tânia Lara, que sobre algo até que eu falo bastante, que é o nosso apego aos nossos conceitos, que nos gera sofrimento, né? Então, às vezes a gente cresceu observando ali a família, o que acontecia em volta, e a gente interpretou que a felicidade é apenas, né, tipo assim, que se fala muito até antigamente, casar na igreja, vestida de noiva, ter 2 filhos, viajar para o exterior todo ano, ser feliz para sempre. Um exemplo, né? Uma metáfora. E tudo diferente disso não é felicidade. Então, aí, no caso, muitas mulheres, né, que tinham esse sonho, cresceram com esse sonho assim do casamento, podem chegar na vida adulta e se sentir infelizes porque estão numa outra condição de vida. Então, ela se apegou àquela interpretação, aquele conceito que ela fez de felicidade, né? Isso, E isso isso, que gera sofrimento, isso atrapalha muito a nossa vida. claro. Mas esses conceitos, essas crenças, dentro da programação linguística, dá para trabalhar. Sim, Porque tudo a gente pode transformar. a programação neurolinguística, ela vai trocar os programinhas. Você vai deletar os programinhas antigos, obsoletos, que não servem mais, e vai instalar novos programas. Isso. Então, Que a dentro pessoa escolhe a partir de agora, que né? o que a pessoa ela vai escolher, ela vai trazer o que ela quer. O Uhum. que está causando sofrimento que ela quer deixar, e ela vai se responsabilizar, vai trazer o que ela busca, o que eu quero, como eu quero me sentir, onde eu quero chegar. Então, é possível fazer isso. Por isso que a gente fala, é possível sair do sofrimento. Agora olha só, como eu quero me sentir, né? Como você colocou ali. Tem pessoas que podem ouvir assim, não, mas como? Não adianta eu escolher como eu quero me sentir se o fulano me trata de tal forma, se a outra pessoa não age assim comigo. Então, né, que a gente sabe que são situações que a gente ouve bastante. Então, o que acontece com essa pessoa que tem este comportamento, que está pensando ou dizendo isso todos os dias? Ela está colocando, né, a vida dela na mão dos outros, ela não está assumindo a responsabilidade. Ela ainda continua naquele lugar que você estava falando antes, de vítima, né? Isso. Então, por isso que a gente fala que quero uma vida diferente, eu vou ser diferente. O que eu tenho que mudar? Uhum. Né? É tudo comigo mesma, Nossa, né? aí já é a gente já entra num outro patamar. Tu vê que a gente vai falar sobre um assunto, né, que sofrer é opcional e quanta coisa está envolvida nisso, né? Porque aí, nesse caso, a pessoa está deixando de fazer as transformações que ela quer dentro dela e está culpando o outro
pelo sofrimento dela. Mas o outro, ele é responsável por ele e ele tem um comportamento. Se você está diante desse outro, é teu pai, é tua mãe, é teu esposo, é tua namorada, você escolheu essa pessoa, esse namorado. Então, se ele é assim, ele já era assim. Então, a responsabilidade não é dele, é tua. Aí você decide o que fazer com isso. Aí vai Sim, é uma trabalhar em opção. você como lidar com ele. Sim, Então, como eu quero me sentir? Como que eu olho para ele? Por que que ele é assim? Onde que ele aprendeu a sim, ser assim? Eu consigo, o que eu sinto por essa pessoa é maior do que o que eu sinto com o que eu sinto de bom é maior do que o que ela me causa de ruim com esse comportamento? sim. Porque não, eu sempre saliento que a gente tem que mudar a gente mesmo, né? Que é a nossa responsabilidade. Mas também tem que deixar claro que é uma escolha da pessoa, no caso do relacionamento, permanecer ali ou não, né? E lidar com os defeitos, entre aspas, não seriam defeitos, com as atitudes, comportamentos dos outros que Sim, nos as incomodam, características, né? é uma escolha também. Então, se está insuportável, quer cair Sim. fora, cai fora. Você gosta da pessoa, Uhum. quer permanecer no relacionamento, vai mudando em você primeiro. É. Vamos mudar em nós, então. Olhar para Uhum. essa pessoa diferente, porque lembra da lei da projeção? Aquilo que me irrita no outro está em mim. Então, o que que essa Uhum. pessoa está mostrando de mim que eu não vejo em mim? Aonde eu faço isso? Onde eu tenho esse comportamento que eu não consigo mudar em mim, quero mudar nela? Sim. Porque o nosso programa, né, de infância da maioria de nós tá assim, né? Tá com alguma coisa incomodando, porque você fez isso, porque você não faz aquilo. Então, até a gente automatizar para a gente a responsabilidade, né? Então, sempre que tem algo que me incomoda, né, eu vou olhar o que que há em Uhum. mim que está fazendo com que essa realidade se manifeste, né? Isso. E tem uma coisa muito bonita que a minha supervisora, ela falou assim, eu estava conversando, falando sobre um caso, e ela disse que uma frase que eu levo sempre e uso na terapia: quando você muda, você dá oportunidade para o outro mudar também. Porque às E vezes, sabe que eu já ouvi, agora não me lembro de quem, uma frase bem repetida: quando eu mudo, o mundo muda. exato, porque o teu comportamento, a forma com que você age, também faz com que aquela pessoa haja daquela determinada forma. Quando você Tem muda, uma lei da física, né? A física quântica que diz que o olhar do observador altera o objeto observado, né? Que é nossa, a isso mesma coisa. é incrível. E aí, enquanto você fica reclamando daquilo, aquilo permanece. Quando você Uhum. começa a olhar diferente, aceitar, quando você aceita, as Sim, coisas começam a se transformar. Eu costumo dizer assim, para os meus clientes, né? Que o nosso comportamento, ele gera é como se ele vibrasse numa frequência. E essa frequência sim, é uma música. E quando eu estou nessa frequência, vibrando esse comportamento, essa forma de lidar, de falar, até de olhar, essa música ela chega no outro. E conforme o outro ouve essa música, ele vai dançar. Quando eu mudo a música que eu estou vibrando, vai chegar nele diferente. E vai proporcionar com que ele também agora dance diferente, porque é outra música. ai, adorei essa metáfora. Então, aquilo que eu chego, eu já transmiti alguma coisa e vai vir de Sim, volta para mim aquilo. claro, com certeza. Então, Então, então tudo, né? A gente fala, fala, fala e tudo sempre acaba em nós, né? Quero exato. mudar minha vida, o que que há em mim que eu preciso mudar aqui, né? E É assim a por gente isso segue.
É por isso que o Ho'oponopono, né, é uma ferramenta simples, barata, porque está disponível no YouTube. Não precisa nem ter o japamala, Não, nem precisa não ser as precisa. 108 repetições Uhum. para limpar dentro do inconsciente. O Ho'oponopono, ele é comprovado que ele Sim, tem limpa o estudo, né? inconsciente, ele limpa o nosso inconsciente, aquelas memórias do inconsciente. Então, Sim. falar o Ho'oponopono É, para si eu mesmo tenho um vídeo que eu falei sobre o Ho'oponopono. Então, é uma pode continuar. forma de se limpar, de limpar o inconsciente. Fazer Uhum. para si mesmo. Tem uma pessoa que eu admiro muito, que é a Beth Russo, ela fala muito, ela traz isso com muita simplicidade. Então, assim, Sim, porque o nosso objetivo aqui é falar para as pessoas que estão em sofrimento, que estão passando por um momento muito difícil, que tem como ela sair disso. E que sim. ela talvez não precisa sair de casa e fazer uma terapia se ela não tem condições. Mas o Ho'oponopono está aí disponível para todos nós. E agora tu falou uma coisa que me remeteu ao seguinte, que eu acho bem importante a gente colocar, porque a gente está dizendo que a gente é responsável, que é tudo, né, interno. Só que às vezes a gente ouve de pessoas assim, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu faço tudo certo, eu ajudo todo mundo, então não é justo que isso aconteça na minha vida. Só que algo que é importante a gente salientar aqui, né, Tânia Lara, é que a maioria das coisas que nos acontecem, que a gente vivencia, vem dos nossos programas que são de nível inconsciente, subconsciente da mente. Então, a gente, de forma consciente, não sabe identificar qual é aquele programa, qual é aquela crença, que faz com que aquela situação se manifeste ali, né? Então, por isso que é importante a gente buscar terapias que limpem, purifiquem, né, transformem este conteúdo inconsciente, e o Ho'oponopono é uma dessas ferramentas, né? Exatamente. Porque dentro do consultório, por exemplo, se a pessoa tem um sentimento muito grande de rejeição, e por mais que ela seja, as pessoas próximas a amem, façam tudo por ela, ela sempre se sente rejeitada e por isso ela nunca consegue também ter Uhum. sucesso ou conseguir fazer tudo o que ela deseja fazer na vida, porque aquilo persegue ela, aquele medo Uhum. de ser rejeitada impede ela de muitas coisas. No consultório dá para fazer uma hipnose de regressão e buscar a origem disso e Uhum. ressignificar. Ela própria vai ressignificar aquilo dentro do exercício. Porém, se você fizer o Ho'oponopono com esse intuito de trabalhar essa rejeição que sente, faz experiência. Uma semana, duas, três, um mês. Fazer todo dia. Pode fazer. Olha, Uhum. essa Então, dor que sinto, essa rejeição, esse sofrimento de me sentir rejeitada que eu estou sentindo, eu sinto muito. Por favor, me perdoe, muito obrigada, eu te amo. Sabe, sem pensar em ninguém, só pensar que você quer limpar do teu inconsciente as causas, porque talvez essa causa esteja no registro do tempo do útero que a mãe se sentiu rejeitada. E também tem uma outra questão muito importante, que a Cristina Cairo, que é minha mestra, ela fala muito. Ninguém nasce da barriga errada. Ninguém vem na família errada. E tem Allan Kardec também, que escreveu lá o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estudei muitos anos a doutrina espírita. E isso é muito importante, que ele diz assim, que dentro do nosso núcleo familiar é onde estão os nossos maiores acertos. E eu diria assim, ó, não é só no núcleo familiar, mas onde estamos inseridos. O nosso grupo de estudos, onde nós estamos, sim, nós duas, é, o trabalho, os amigos, os uhum. vizinhos, tudo faz parte daquilo que nós somos e que nós atraímos para nós. Então, quando a gente fala da lei da projeção, de que eu vejo no outro aquilo que está em mim, pode ser muito bom e também muito ruim. Então, se eu vejo um potencial em você,
Nossa, que legal, eu tenho em mim, então bora lá explorar esse potencial, vou botar para fora. Aham. Se eu vejo algo que eu acho negativo, poxa, onde é que eu tenho isso em mim que eu não estou vendo? Então, se a gente olhar para isso, eu e você aqui, e levar mais além os vizinhos, os filhos, marido, esposa, pais, amigos, daria para a gente dizer que tudo está a nosso serviço. Tudo está mostrando algo de nós para nós. Porque de quando Sim, nós mudamos dentro de nós as crenças, quando sim, nós tomamos responsabilidade por aquilo, paramos de querer achar culpados, e dizemos, "Nossa, você depende de mim, então bora lá, já chorei que chega, sim. vou, sabe, levantar, sacudir a poeira e vou continuar." O que, que vai acontecer? Aquilo que está ao redor de você vai começar a mudar. Por isso que é a frase, quando você muda, o mundo muda. Sim. Porque se você está Sabe que tem, tem Pode falar, querida. uma, uma, Desculpa que uma eu começo a metáfora. falar, eu desço a ladeira e não Não, paro, não, não não tem tem freio. problema. Fica à vontade. Não, que é o seguinte, que a- Esqueci. Tu falou, desculpa, me fugiu. Mas peraí que eu já vou me lembrar. Continua falando que eu já vou me lembrar. Tá bom. Então, eu estava falando assim, da frase, quando eu mudo, o mundo muda. Por Aham. exemplo, vamos imaginar que eu estou num trabalho, alguém está num trabalho, numa empresa que já não suporta mais os colegas, não suporta mais o chefe, gostaria de ganhar mais, sabe que pode ganhar Vou mais, anotar. e não sai dali e fica reclamando, reclamando, reclamando. Isso é um sofrimento? Sim. É uma angústia, é um desânimo, é uma Sim, ansiedade. O que que sim, lembrei agora, aí Tânia Lara, que, assim, ó, pode que eu quer costumo falar? dizer que as Depois eu pessoas continuo. são atores perfeitos na nossa vida. As pessoas, né, são atores perfeitos, eles representam um Um papel papel perfeitamente, perfeito para a gente né? se E observar. este papel são as minhas crenças, os meus programas, Uhum, né? Então, as minhas crenças, os meus programas subconscientes vibram, né? uhum. Tem uma informação aqui que está vibrando e cada um faz essa leitura de inconsciente para inconsciente, né? E representa. Então, se eu tenho, como você falou, a rejeição, né? Eu sou rejeitável, eu vou sintonizar com pessoas, Que né, vão que vão rejeitar. fazer esse papel de forma Exatamente. A perfeita. Elaine Orives fala isso muito. Ela repete muito isso, né? Você conhece a Uhum, Elaine também, né? também. Então, eu estava falando, vou voltar lá na empresa, né? Tá. Então, a pessoa tem duas opções. Ela fica ali reclamando e ganhando aquilo e satisfeita com o emprego, com os colegas, com o chefe, ou ela começa a preparar um currículo, mandar currículo, olhar para possíveis empresas que ela quer trabalhar. Mas daí ela só vai sair dali a partir do momento que ela diz assim, bom, eu estou aqui porque é minha responsabilidade, eu escolhi esse emprego, eu agradeço esse emprego, surgiu em algum momento na minha vida, eu sou muito grata pelo que eu ganho aqui, que é o que paga minhas contas. Eu sou muito feliz com tudo. Eu sou muito grata com tudo. Porém, agora eu decido que eu mereço algo melhor. Então, eu Sim. vou procurar E, algo melhor. E ali, aham, os colegas, o chefe, eles são daquele jeito. Tá tudo bem. Eu sim. decido, agradeço, que até agora me serviu, decido buscar algo melhor. Só que Aí a pessoa vai tem conseguir. vários padrões inconscientes que mantêm uma pessoa no mesmo lugar, né? Usando o teu exemplo de crenças, né? Por exemplo, o não merecimento. Então, dependendo do programa interno da pessoa, ela se acomoda naquele lugar por muito tempo, talvez toda a vida, né? E não entende por quê, né? Talvez as pessoas de fora até não entendam e julguem até o comportamento daquela pessoa, né? Tipo, mas por que você não fez nada de diferente ou não faz? Por que você ficou tanto tempo lá? Mas foram os programas, o grau de consciência daquela pessoa que fez ela se manter por tanto tempo. Então, quando ela conseguiu atingir, né, uma pequena consciência diferente ali, ela conseguiu um movimento. Mas enquanto isso não acontece, como por exemplo o não merecimento, ela não consegue, uma pessoa que tem essa crença, né, de desvalor, de não merecimento, de incapacidade, de não sentir capaz,
ela não consegue sonhar, ter uma perspectiva melhor para ela, né? A falta de merecimento acha que aquilo ali já tá bom e ela não conhece nada de diferente. E aí ela não tem isso que vai impulsionar ela para pensar algo como você falou, vou enviar um currículo, vou fazer uma faculdade, vou fazer um curso, vou procurar outro trabalho, né? Mas é quando ela começa a ter ela percebe essa insatisfação, então, ela percebe que não está legal, que não está bom. Primeira coisa, agradecer onde ela está. Jamais, porque enquanto ela está reclamando, ela está naquela postura da vítima e não está se responsabilizando para ir buscar algo diferente, como a gente falou antes. Então, não se responsabiliza e está jogando a culpa no outro, porque o que é o desconforto de estar ali, o sofrimento, como a gente fala, ele é um impulsor para um crescimento, para um amadurecimento, para um aprendizado. Bom, eu agora decidi que eu posso mudar, eu quero mudar, eu vou mudar. Né? Aquele desconforto, ele tem que servir para ela perceber, então, que ela quer coisa diferente. Quando ela começa a se sentir amarrada, poxa, não estou conseguindo, não está dando certo, só um detalhe. Vou buscar ajuda, vem na terapia, poxa, eu quero mudar de emprego, não estou conseguindo, tem alguma coisa que eu não consigo tomar decisão. Ai, meu relacionamento com o meu chefe está assim, 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 entende? Aí ela começa a mudar os programas que ela tem, as crenças que ela tem. Porque às vezes, isso que você falou do sofrimento, que o sofrimento gera querer a mudança, né? Às vezes a pessoa vive aquela experiência de vida, aquela situação, por anos, por muito tempo, e não considera sofrimento, né? Ela tá ali, tá vivendo. Então, algo internamente nela vai mudando, né? Que aquilo que não incomodava antes, do nada passa a incomodar, né? E aí esse incômodo é que vai motivá-la a ter essas ações, né? Exatamente. Claro que de pessoa para pessoa vai mudar, tem pessoas que instantaneamente estão incomodadas e tem pessoas que vão levar mais tempo, né? E é isso que o intuito da nossa live é trazer isso porque todos nós sofremos um nível maior ou menor. Não dá para dizer que o sofrimento de um é maior do que o outro, porque só cada um sabe da sua dor. Tem coisas, tem sofrimentos, situações que fogem do nosso controle, que fazem parte da vida, e aceitar isso faz com que a gente consiga sair mais rápido daquele sofrimento, porque você vai entender que aquilo é inevitável, você vai respeitar, vai aceitar aquele momento, vai viver aquele momento, e daí vai saindo aos pouquinhos, tocando a vida, fazendo diferente, porque tudo provoca uma grande transformação na vida. Tudo que acontece que provoca um sofrimento é uma transformação. Por exemplo, uma esposa que perde o marido, né? O esposo que era o provedor. Nossa, quanta coisa vai mudar na vida dela. Que movimento que ela vai ter que fazer para talvez ir trabalhar e prover agora a casa, talvez tenha filhos sozinha. Então, você vê que é como se a vida, às vezes, ela coloca para nós situações traumáticas até, que te dão um pontapé na bunda e te jogam lá para frente. Olha, você tá parado aqui, vai te mexer, tu tem muita coisa para fazer na tua vida. Foi assim que aconteceu comigo, sabe? Em um outro momento, se a gente puder falar, tudo o que aconteceu, então foi assim, a partir de um grande sofrimento. Claro que não foi só eu, mas todos ao meu redor, transformou todos. Me transformou e transformou todos. Poderia ter tido um outro final, talvez se eu não reagisse, se eu preferisse não fazer nada e me vitimizar. Mas esse ponto que você falou, eu considero muito importante, que é o primeiro passo, que é a aceitação, né? Então, essa é a situação que eu estou vivendo, ok, o que eu posso fazer de diferente aqui para frente, né? E tu sabe que teve 2 ocasiões que eu me lembro que foi assim, que me chamou a atenção. Agora não me lembro nem exatamente quando e o que era, mas eu me lembro do ponto do seguinte,
foi o que você mencionou antes, da gratidão. Eu estava num sofrimento emocional e eu não estava identificando, tipo assim, o que eu posso aprender com essa situação, o que eu preciso mudar em mim, né, para isso. E aí eu simplesmente, assim, ó, aceitei e agradeci. Obrigado por essa situação de sofrimento, né? Apesar de eu ainda não fazer o aprendizado com ela. Mas me chamou a atenção e eu me lembro até hoje de a partir do momento que eu agradeci pelo sofrimento, assim, ó, foi muito rápido para eu fazer o aprendizado e sair daquele lugar. Então, bem o que você falou. Aceitar, agradecer e buscar ajuda. Porque, assim, todos, né, independente de religião, né, as pessoas têm algo além, né? Tem uma essência, tem uma energia aí, tem uma sabedoria interna, tem algo em nós que é divino. Sim, nós somos divinos. Né? E essa sabedoria dentro de nós, que dentro da PNL a gente tem um pressuposto que tudo que você precisa está dentro de você e está. Então, quando você se conecta com a tua essência, com a tua matriz divina, e para de culpar as pessoas e só se coloca numa postura de receber e entrar em sintonia, a intuição... Sim. As coisas começam a acontecer. Se a gente abrisse aqui para as pessoas contarem depoimentos, experiências, todos têm uma experiência assim para contar. A partir desse momento, dessa conexão, de centrar-se em sua matriz divina, em sua essência superior, seu eu superior, e se abrir para isso, se responsabilizando, sem ir atrás dos culpados, sem querer vingança e com sentimento de gratidão, porque agradecer um momento de dor, um sofrimento, é uma demonstração incrível de fé, de confiança na vida, de que tudo tem um propósito, e tudo tem um propósito, nada acontece por acaso. Porque mesmo tudo que aconteceu comigo lá atrás, e que parecia que o chão abriu-se, que o chão se abriu diante dos pés e que não tinha para onde correr, hoje eu digo, nossa, foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. E todas as pessoas que passaram por um processo e escolheram fazer daquilo motivo para o sucesso na vida delas, elas vão ter, olha, foi um divisor de águas. Então é como se fosse inevitável. Precisa e por isso, volta no que você falou, né? É opcional, né? Precisaria a gente ter esses momentos de tanto sofrimento para se impulsionar para frente? Não. Só que a gente está tão fora da nossa essência, do nosso eu superior, daquilo que está tudo aqui. Tudo que somos, né? Tudo que somos, que nós estamos tão fora que tem que acontecer algo para fazer a gente assim... Meu Deus, o que foi? Sai da hipnose. Fui atropelada. O que aconteceu? Meu Deus, e agora? Aí a pessoa vai parar. Ela vai ter que seguir por outro lado, porque aquilo ali não estava sendo útil, não era o caminho dela. Sim. E o autoconhecimento, ele ajuda muito a gente a entrar no nosso verdadeiro caminho, né? Naquilo que a gente vai se sentir feliz, porque quando entra no caminho, tudo acontece, tudo dá certo. E em outra coisa também que as pessoas, que eu ouço muito, assim, de repetição, como uma programação mesmo, né? Ai, que a vida é sofrimento, eu nasci para sofrer, né? Então, são tipo de coisas que a gente ouve as pessoas repetindo, se afirmando, e é mais daquilo que ela vai ter. Só que, como você acabou de falar, né, Tânia Lara? Nós somos seres divinos e nós não nascemos para sofrer, nós nascemos para ser feliz, né? Para viver experiências de expansão. Só que a gente não aprendeu isso, né, Tânia Lara? Mas agora a gente pode fazer uma escolha e mudar. E isso
escolher no que a gente vai acreditar, escolher crenças fortalecedoras, né, que nos expande, que nos faz feliz, né? Porque como tem as crenças limitantes, tem as crenças que impulsionam, que trazem força, Sim. autoconfiança, né? Então, o primeiro Aham. passo seria, o que que eu posso fazer para mudar isso e como fazer, né? É. Então, é se responsabilizando, né? Procurando ajuda e descobrir Uhum. qual é o motivo da tua felicidade. O que que você quer E fazer de verdade? persistir neste caminho, né, Tânia Persistir Lara? Porque é um é um processo, processo. né? Não é passe de mágica, é um processo. Então, Exato. é fazer a escolha, como eu costumo dizer, é escolher a si mesmo, é se dar a mão. É aquela mão lá do fundo do poço, né? Você mesmo se dá para, a partir deste momento, fazer escolhas. O que eu posso fazer para me ajudar? E, Vou ler um livro, vou ver um vídeo no YouTube, vou procurar uma terapia, né? O que pode ser contribuição para que eu saia desse lugar e entenda que aqui não é um lugar natural de um ser divino, né? O sofrimento não é um estado natural, né? é, é isso. E tem uma coisa importante também, sabe? Que muitas vezes a gente está fora da nossa essência. Então, parece que nunca tem o suficiente, que nunca tá bom o suficiente. E a gente quer mais, e quer mais, e quer mais, e nunca agradece, nunca olha para aquilo que já conquistou, para aquilo que já tem. Uhum. Então, isso também causa sofrimento, porque muitas vezes a pessoa Exatamente. Muito tem sofrimento. tudo, ela tem tudo, É, né? é. Você olha assim, a pessoa tem tudo e é uma pessoa sofredora. Materialmente falando. E é porque Materialmente falando. ela não está vendo tudo que ela tem para ser grata. Então, isso Mas também causa também, sofrimento, porque está sempre querendo mais, e às vezes está querendo algo que está tão distante que parece impossível sim. de conseguir. Mas essa questão tem isso, né? Que você não é grato pelo que você já tem, então tem esse sofrimento, tem essa insatisfação, né? Que é o que você colocou. Mas também tem esse modelo de pessoa, Tânia Lara, que ela tem tudo, materialmente falando, mas não tem a ela mesma, né? Não se ama, não se valoriza, não tem esse auto-preenchimento do seu próprio amor, né? Aí tem aquele vazio existencial, aí tá numa mansão num vazio existencial. E eu costumo, né, usar essa metáfora, é a falta de si mesma, né? De se dar, de se preencher, de saber quem é. Então, olhar para si, meditar, exercitar o auto-amor, Se como autoconectar, diz a né? nossa amiga aí, a Adriana, né? Expert em auto-amor, né? Seguir as dicas dela, procurar terapia, livros de autoajuda, meditação, Uhum. oração, uma música que mude o teu padrão mental, algo Uhum. que te faça lembrar de momentos agradáveis, se permitir momentos agradáveis, se permitir perceber que a vida é maravilhosa. E todos nascemos para ser felizes, sim. Que o que nos Isso. impede de ser feliz é o nosso ego, de nunca estar satisfeito com o que tem. E nós temos exemplos de pessoas que têm, entre aspas, assim, uma vida muito simples, porque o que é uma vida simples? Depende do ponto de vista, né? O que é para Claro. um e para outro. Mas vamos dizer assim, alguém que tem um mínimo para viver e é muito feliz. Isso mesmo. Tânia Lara, passamos de 1 hora aqui rapidamente, conversando. Muito bom, né, essas reflexões, a gente mesmo, eu te ouvindo, já vou fazendo aqui minhas fichas caindo. Quer, né, falar alguma última colocação aí? Eu vou dizer o seguinte, algo que eu diria para mim. Não importa o que aconteceu, não importa onde você está. Você tem infinitas possibilidades de fazer diferente. E chegar onde
você quiser. Acredite em você. Muito bem. E eu diria para mim, não se conforme no sofrimento ou numa vida mais ou menos. Sempre é possível melhorar. É isso. Ai, que Agradeço bom. imensamente a quem esteve aí assistindo, E quem quem vai está aí. Um estar, abraço. quem vai estar depois, né? Um abraço pela força, gratidão aí pela força, pela É presença de verdade. vocês, a companhia aí, tá? Tânia Lara, muito obrigada por você estar aqui comigo, né? Com quem nos acompanha ou vai nos acompanhar. É uma alegria para o meu coração, né, ter te encontrado, ter te conhecido e poder partilhar contigo desses assuntos, né? Te recebendo de você tanta informação, tantos sentimentos bons. Que Obrigada. bom que a gente se Eu conheceu. agradeço a Rose que colocou aqui, ó, que sejamos ligados pelo amor e não pelo sofrimento, né? Ah, isso mesmo. Quantos mais de nós estivermos no sentimento de gratidão e amor, mais a gente ajuda ainda aqueles que estão no sofrimento. A gente, Sim, né, vamos vibrar na música do amor para que todos vibrem no amor, né? É isso. é isso mesmo, exatamente. Vamos nos dedicar cada vez mais para o amor e para ser feliz, né? No amor. Sempre. Então, minha querida, então, gratidão, tenha uma ótima noite, tá? Fique muito bem, como diria o nosso professor. Fique muito, muito bem. Muito obrigada, Rosane. Deus te Então abençoe. tá, querida. Boa noite. Boa Tchau. noite. Tchau.